Olá, crianças, pais, mães e responsáveis. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer a disciplina de História no capítulo 8, nas páginas 220 até 232. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os meses do ano. Esse daqui é um momentinho para vocês conversarem. Então, explore a oralidade com a criança, aguste a criança, né, para que elas respondam aqui. Você já pensou na quantidade de atividades que podemos realizar durante um ano? Como contamos o tempo que falta para o nosso aniversário? Por quantos dias e por quantos meses é formado um ano? Então, isso tudo, essas perguntas, é uma oportunidade para que vocês dê mais conhecimento para as crianças em relação à realidade que vive, que é o ano, os meses, né? As datas principais, as datas importantes do nosso dia a dia. Vamos lá para a leitura, então? Coloca o dedinho na apostila e vamos acompanhar a leitura com a professora? Os meses e os anos. Já vimos que existem diferentes períodos de tempo, como o segundo, o minuto, a hora, o dia, a semana e o mês. Outro período muito usado para medir a passagem do tempo é o ano. Um ano é composto de 12 meses ou 365 dias. Então, leva 365 dias para um ano acabar, pois esse é o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol. Assim, todo ano se inicia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Você já pensou em quantas coisas diferentes você faz ao longo de um ano? Em um ano, por exemplo, há períodos de aula e períodos de férias, quando podemos realizar diversas atividades. Então, como contamos um ano? Um ano a gente conta com 365 dias. É esse tempo que o nosso planeta Terra leva para fazer o contorno em volta do Sol. Então, vamos lá. O nosso ano começa dia 1º de janeiro, então ele vai todos os meses. Quando ele chegar aqui, é dia 31 de dezembro, aí ele começa novamente, começa toda a contagem do ano novamente. Então, por isso que fala que o período que a Terra gira em torno do Sol, leva-se um ano inteiro, 365 dias ou 12 meses. Página 221 traz alguns textos para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a contagem do tempo, outras formas de marcar o tempo. A história estuda períodos muito longos de tempo. E para facilitar esse estudo de muitos e muitos anos no passado, os historiadores organizaram longos períodos de tempo em grupos. Por exemplo, chamamos um conjunto de 10 anos de década e os de 100 anos de século. Historiadores, nome dado ao profissional que estuda a história. Um apoio muito usado para contar o tempo é o calendário, né? O calendário, o que ele traz? Então, ele traz o ano que estamos, né? Os meses do ano, todos os 12, os dias de semana e os dias do mês que estamos aqui também. Então, ele é uma fonte muito importante para que a gente tenha noção de tempo. Entre os meses, o mês de fevereiro é o mês mais curto. Normalmente ele tem 28 dias. Mas existe uma contagem de tempo que a gente cai no ano bissexto. O que seria isso? Então, a maioria dos anos tem 365 dias. Porém, a cada 4 anos, então de 4 em 4, ocorre os anos bissextos, que possuem 366 dias. Então, ele tem um dia a mais. Por isso que tem ano que fevereiro é 28 e tem ano que fevereiro tem 29 dias. Mas mesmo assim, ele é o mês mais curto do ano. A página 222 também traz uma curiosidade pra gente. Como se marcava o tempo no passado, então não existia relógio de pulso, não existia relógio digital. Como que contava-se o tempo? Antes dos relógios de ponteiro e digitais serem inventados, o ser humano criou outros instrumentos para medir a passagem do tempo. Conheça algum deles. Aqui é o relógio chamado relógio de sol. Foi o primeiro relógio criado pelo ser humano, provavelmente há 5.000 anos. Nele, a hora é indicada pela sombra. Então, aqui, ele tem essa marcação no meio, né? Que é projetado no bastão, ele é um pouco elevado. Então, conforme o sol vai virando, ele vai fazendo a sombra. E assim que contava o tempo com ele. Tem outro também, que é o clepsidra.
Então, esse objeto é o clepsidra. Ele é também conhecido como relógio d'água, né? Então, o primeiro é o relógio de sol, esse é o relógio d'água. Colocava-se num recipiente água e aqui embaixo tinha um furo. E conforme a água ia caindo, eles iam contando o tempo. É também um instrumento de contagem de tempo bem antigo, né? E essa foto aqui, desse clepsidra, ele foi construído há cerca de 2.400 anos atrás. E está ainda no Museu de Água, na cidade de Atenas, na Grécia. Outro instrumento que media o tempo é a ampulheta. É um tipo de relógio que ele é vidro, né? Ele é um vidro, então ele tem uma passaginha fina e dentro dele tem areia. Então, conforme enche, vira de novo para que a areia caia. Então, ia se contando o tempo conforme a areia ia caindo ou depois que ela acabasse toda. Para retornar a contagem, era só virar novamente, né? Essa ampulheta. Agora para as atividades. Nas páginas 226 e 227, tem várias coisas que a Camila fez durante o ano. Então, ela começou lá em janeiro e foi para lá em dezembro. Então, as férias começou em julho. Vocês terão que pintar de vermelho as coisas que a Camila realizou antes das férias. E depois das férias, o que ela realizou, vocês vão circular, grifar com a cor azul. Então, preste atenção. Antes de julho, vermelho. E depois de julho, que foi as férias, o que ela realizou, vocês vão grifar em azul. Na página 228, vocês vão responder nesses espacinhos que estão aqui, vão preencher com os meses, conforme as informações da página anterior, referente às atividades da Camila. Na letrinha A, vocês vão também marcar um xizinho, na número 2, vocês vão resolver a questão, vão voltar lá na página 221, vão ver um calendário e vão marcar xizinho na opção que o ano que o calendário está representado lá, tá? Na B, o calendário apresentado é do ano em que estamos, de um ano que já passou ou de um ano que ainda não chegou. Letrinha C, o calendário é ou não de um ano bissexto e por quê? Então, já expliquei para vocês o bissexto, né? E na página 229, que é a atividade ao lado, vocês irão completar aí a tabela pesquisando os meses de 31 dias, os meses de 30 dias e o mês de 28 ou 29 dias. E depois vão responder, são respostas pessoais, então vocês vão ter que conversar com alguém aí, né? Letrinha E, eu no calendário, qual dia da semana é seu aniversário no calendário, quando é o primeiro feriado antes do seu aniversário e quando é o primeiro feriado depois do seu aniversário. Então, essas perguntas são respostas que vocês irão dar, resposta pessoal. Na página 230 tem mais atividade para vocês, então. Então, no passado, nós aprendemos que as pessoas marcavam o tempo de diferentes formas. Então, aqui está pedindo para que você faça um desenho do que você pede. Primeiro, da ampulheta. Pode pesquisar novamente lá no textinho, o que é uma ampulheta. Então, vocês vão desenhar aí no espacinho em branco. Na letrinha B, vocês vão ter que desenhar uma clepsidra ou o relógio d'água, né? Também está lá no textinho. E na letrinha C, o relógio do sol. Então, se oriente para fazer o desenho no textinho da apostila. Na página 231, vocês vão ter que fazer uma pesquisa no calendário atual, ou seja, no ano de 2020, e vão responder essas questões, as questões da A até a letrinha H. Então, para que vocês respondam, vocês vão ter que pesquisar num calendário de 2020. Se não tiver a folhinha, que é o calendário que a gente tem em casa, pode pesquisar também no calendário que tem no celular. Número 2, leia as frases abaixo e escreva nos quadrinhos C para as frases corretas e E para as frases erradas. Então, vocês vão ler as frases e cada quadradinho vocês vão colocar. Se for certa a informação certa, letrinha C. Se for errada, letrinha E.